professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, e dando continuidade aos nossos estudos sobre filosofia moderna, nós vamos ver uma corrente hoje muito importante para a filosofia, que é o Iluminismo. O Iluminismo ele ocorre no século XVIII na Europa, século XVIII também conhecido como século das luzes, né? Muitas questões estão aí em andamento nesse momento, e o Iluminismo ele vai influenciar diversos movimentos que vão acontecer a partir, né, de alguns autores, e também vão influenciar em coisas que a gente tem até os dias de hoje. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse movimento? É um movimento intelectual, filosófico e político. Ele vai influenciar, né, tanto na filosofia, quanto na política, na economia, enfim, na sociedade de um modo geral, amparado na razão. Então, aqui a gente está cada vez mais se distanciando de um conhecimento que não seja científico. Então, a gente está cada vez mais buscando a ciência, explicações científicas, explicações amparadas na razão e não no imaginário. Então, a ciência começa a ganhar uma notoriedade muito grande. E aí, a questão do progresso é muito importante, né? Progredir dentro das áreas, trazer a verdade, trazer o conhecimento, o incentivo à ciência. Então, grandes áreas de conhecimento estão se desenvolvendo bastante neste momento. Razão e busca por conhecimento. Então, aqui, nesse momento, a busca pela razão, a busca pelo conhecimento neutro, por um conhecimento que seja verdadeiro, que não seja, enfim, fantasioso, ou religioso, ou mitológico. Processo de laicização, se distanciar cada vez mais, né, da religião e trazer à tona o conhecimento, algo neutro, algo puro e algo que não precisa estar intimamente ligado às questões religiosas. Esse movimento ele atingiu todas as esferas do mundo europeu, mas não somente, né? Como eu falei, a gente até hoje utiliza algumas ideias que foram feitas lá no século XVIII por autores iluministas. Então, assim, vai impactar o mundo europeu, mas também o mundo todo. Compreender a crise do absolutismo. Então, na Idade Moderna, o que a gente tem, né? A gente tem a passagem do mundo feudal para o mundo moderno. A gente vai ter aí o absolutismo crescendo, a centralização do poder na mão de uma pessoa. Então, o rei, ele centraliza o poder, não apenas, né, o poder político, mas a gente tem aí, né, a centralização de idiomas, de delimitação de território, de moeda, né, o mercantilismo era o que estava em alta na economia. E aí, alguns estudiosos vão tentar entender por que esse absolutismo está entrando em crise. O que deu errado dentro desse sistema de governo e quais as possibilidades, o que a gente pode fazer para mudar? Quais são as novas alternativas a esse sistema, já que esse sistema não está se sustentando, já que esse sistema está entrando em crise? Debate sobre a desigualdade. Então, a gente vai ter autores dentro do iluminismo, né, que vão estar debatendo essa questão da desigualdade, da onde que ela surge, como é que ela se fixa na sociedade. Então, o que a gente pode fazer para combater essa desigualdade? A divisão da sociedade em estados ou ordens. Então, por que a sociedade é dividida dessa forma? Como que isso contribui para essa desigualdade, né? Então, na França, por exemplo, a gente tem a divisão dos estados, e aí tanto a burguesia quanto as pessoas das classes mais baixas dessa sociedade compõem o terceiro estado. E aí as reivindicações políticas, econômicas, né, são diferentes. E como é que a gente engloba essas pessoas de mundo diferentes, todos como se fossem apenas uma pessoa, apenas uma voz? E aí a galera que estudou a Revolução Francesa está ligada nisso, né? Então, como que essa divisão da sociedade também é desigual, a sociedade é desigual,
e aí essa divisão em estados também é. Então, isso são questionamentos que começam a ser levantados a partir aí desses filósofos iluministas. Crítica aos privilégios da aristocracia. Então, assim, naquele momento, tanto a igreja quanto a aristocracia detinham muitos privilégios em comparação aí com os estados ou as ordens, né, com o restante da sociedade. Então eles começam a criticar esses privilégios, né? Além disso, uma crítica à Idade Média, também aos privilégios feudais, enfim, a censura que acontecia, artística, filosófica, científica. Então, como a gente está falando de um momento onde a ciência, onde a razão está ganhando notoriedade, esses filósofos vão estar criticando a censura e o que muitas vezes a igreja, né, ou a aristocracia impunha como sendo certo. Será que é realmente isso? Influenciou movimentos como a Revolução Francesa, como eu disse, né, e a independência dos Estados Unidos. Então, não apenas naquele momento vai influenciar esses movimentos, como coisas que até hoje a gente tem, como eu falei lá no começo, né? E aí, uma das grandes feitos desse momento é a enciclopédia, que o Diderot ele vai tentar condensar, tentar reunir todos os conhecimentos possíveis existentes em uma enciclopédia. Hoje em dia a gente tem o Wikipédia, né, que seria a enciclopédia online, mas a galera aí que pegou a fase anterior da internet possivelmente conhece, tem em casa, né, aquelas enciclopédias com vários livros, e aí do A ao B, enfim, geralmente ela é dividida aí por letras e trazia ali um conhecimento muito vasto de várias áreas, não apenas, a gente está falando não apenas da filosofia, mas de muitas áreas do conhecimento. Então ele faz esse esforço de reunir em um local, né, seja, né, em diversos livros, como a enciclopédia, né, e aí o que a gente tem hoje em dia, o Wikipédia é uma demonstração, né, do que era isso antigamente. A gente precisa estar atento também que nesse momento, como a gente está se aproximando aí de uma laicização, tentando se distanciar de pensamentos religiosos, quem detinha o monopólio do conhecimento, o monopólio do saber, era a igreja. Então a igreja vai ser contra a enciclopédia, porque ela vai acabar possibilitando que esse conhecimento seja difundido, né? Que esse conhecimento chegue a mais pessoas, e ela então vai perder o seu monopólio. E aí a gente vai ter alguns principais filósofos que são os mais falados, os mais conhecidos deste momento. John Locke, que a gente já falou, que também é um contratualista, que vai estar falando aí dos direitos inalienáveis. John Locke é um grande filósofo, vai falar também do liberalismo político, fugiu aqui da cabeça, mas enfim, ele vai estar falando do liberalismo político, dos direitos inalienáveis do homem, né, direitos por natureza. Montesquieu, que vai estar falando sobre a divisão dos poderes. Então, hoje em dia nós temos o poder dividido em executivo, legislativo e judiciário. Isso foi proposto por Montesquieu no século XVIII. Então, algumas coisas do iluminismo a gente mantém até hoje. A gente tem também Voltaire, que vai estar falando da questão da liberdade de expressão, e Jean-Jacques Rousseau, que a gente também já viu na aula sobre contratualismo, que vai ser um grande crítico à desigualdade social, porque para ele, né, a propriedade privada é o que funda aí essa desigualdade. Então, ele vai ser um crítico dessa desigualdade social. E o iluminismo, ele vai ser um movimento aí que vai ser muito importante para entender esse pensamento
não só em movimentos que vão acontecer logo após, né, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, mas até mesmo hoje em dia, se a gente pegar aí a nossa Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, né, muitas das ideias que compõem esse artigo vem também dessa filosofia iluminista, né, e a divisão dos 3 poderes, enfim. E nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouquinho sobre alguns desses filósofos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão aí para isso. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação, né? Tem quadro lá no Instagram também de Filosofia e Sociologia no dia a dia, então me segue lá, @amarianacoelho. E eu quero pedir desculpas, eu não sei como vai sair o som, eu tive um problema no meu microfonezinho de lapela que fica aqui, e aí eu precisei gravar com outros recursos, e eu espero que tenha saído bom, que dê para escutar. Mas qualquer coisa, dúvida, sugestão, reclamação, os comentários estão aí para isso. Muito obrigada, você que assistiu até aqui, e até a próxima!